Capítulo 36. Imagine com quanta avidez Elizabeth percorreu o conteúdo da carta. Quantas emoções contraditórias o conteúdo produziu em seu espírito. Ao receber a carta, ela não esperava que contivesse a repetição das propostas dele. Tampouco tinha qualquer ideia sobre o que ela pudesse versar. Seus sentimentos durante a leitura eram indefinidos. Começou por constatar com assombro que ele acreditava poder desculpar-se, pois estava persuadida de que um justo pudor o impediria de dar qualquer explicação. Fortemente prevenida contra tudo o que ele pudesse dizer, começou a ler o relato do que tinha acontecido em Netherfield. Leu com uma ansiedade que quase a impedia de compreender. A impaciência de saber o que dizia a próxima frase a incapacitava de aprofundar o sentido daquela que tinha diante dos olhos. Elizabeth, desde logo, decidiu que era falsa a alegação do Sr. Darcy de que ele acreditara na insensibilidade da sua irmã. Suas outras objeções contra o casamento, as mais difíceis de aceitar, enfureciam-na a tal ponto que aboliam todo o seu desejo de ser justa. As palavras de Darcy não exprimiam qualquer arrependimento. Seu estilo não era o de quem queria se desculpar. Era arrogante, orgulhoso e insolente. Quando passou para o outro assunto, depois de ter lido com mais atenção o relato dos acontecimentos que, se verdadeiros, deitariam por terra toda a sua elevada opinião do Sr. Wickham, e que, aliás, ofereciam uma semelhança alarmante com a história que o próprio Sr. Wickham contara a seu respeito. Seus sentimentos aumentaram de intensidade e tornaram-se ainda mais difíceis de definir. Assombro, apreensão e até horror oprimiam-na, recusando-se a acreditar em tal coisa, e exclamava repetidamente: "É falso, não pode ser! Trata-se de uma tremenda mentira!" Após ter lido toda a carta, apesar de ter passado por alto e já não se lembrar do que lera nas 2 últimas páginas, Elizabeth guardou-a precipitadamente, decidida a não tornar a olhar para ela. Neste confuso estado de espírito, assaltada por pensamentos que não se concretizavam, ela continuou andando sem rumo certo. Mas não era solução. Em meio minuto, a carta foi de novo desdobrada, e concentrando toda a sua atenção, ela retomou de novo a mortificante leitura de tudo o que dizia respeito a Wickham, e esforçou-se por pesar o sentido de cada frase. A história das suas relações com a família de Pemberley condiziam exatamente com o que ele próprio lhe contara. A bondade do falecido Sr. Darcy, embora anteriormente não lhe conhecesse toda a sua extensão, concordava igualmente com as palavras dele. Até aqui, as 2 narrativas coincidiam, mas quando ela chegou ao testamento, a diferença era grande. Conservava ainda frescas na memória as palavras de Wickham, e ao compará-las ao presente relato, tornava-se evidente a existência de uma grosseira duplicidade em qualquer dos lados. E por alguns momentos ela teve a esperança de que a verdade coincidisse com os seus desejos. Porém, depois de ler e reler com a maior atenção os detalhes que se seguiam imediatamente à desistência de Wickham de todos os direitos ao lugar que lhe fora destinado, recebendo em troca a soma considerável de 3.000 libras, novamente ela foi forçada a hesitar. Afastou a carta, pesou cada circunstância com aquilo que considerava imparcialidade. Ponderou na probabilidade de cada testemunho, mas sem grande êxito. Tanto de um lado como do outro, havia apenas as afirmações em que se basear. Retomou a leitura, mas cada linha provava mais claramente que a história, que a princípio achara impossível interpretar de maneira a tornar a conduta do Sr. Darcy menos infame, podia ser vista sob um prisma que o ilibava inteiramente. A extravagância de solução que o Sr. Darcy não hesitava em atribuir ao caráter do Sr. Wickham aferiam muito, tanto mais que ela não podia apresentar uma prova de que essas acusações eram injustas. Elizabeth nunca ouvira falar em Wickham antes da sua entrada no destacamento, no qual ele se incorporara por sugestão de um jovem que ele acidentalmente encontrara em Londres. Nada se sabia por ali que dissesse respeito à vida anterior, a não ser o que ele próprio tornara público.
Quanto ao seu verdadeiro caráter, mesmo que isso lhe fosse possível, Elizabeth nunca se sentira tentada a aprofundá-lo e fazer investigações nesse sentido. Sua figura, voz e modos haviam bastado para que ela lhe atribuísse todas as virtudes. Ela buscou em suas recordações algum exemplo de bondade, de algum traço marcante de integridade ou de benevolência, para que o pudesse imunizar dos ataques do Sr. Darcy. Mas nada encontrou dessa natureza. Recordava-se perfeitamente dele, com todo o encanto das suas boas maneiras, mas não via forma de atribuir-lhe um ato concreto de virtude que merecesse a aprovação geral. Após refletir muito sobre este ponto, voltou de novo a ler. Mas, infelizmente, a história que se seguia, relativa aos seus desígnios de raptar a senhorita Darcy, era confirmada pela conversa que tivera com o coronel Fitzwilliam na manhã anterior. E, por fim, o Sr. Darcy apelava para o testemunho do coronel Fitzwilliam, de modo que ela pudesse obter a confirmação de cada pormenor da sua versão. Sabia, por informação prévia do coronel, que este estava intimamente ligado a todas as circunstâncias da vida de seu primo, e não tinha motivo algum para duvidar do seu caráter. Por momentos, ela esteve quase tentada a procurar o coronel, mas logo pôs a ideia de lado, pois não só a tal atitude exigiria uma explicação embaraçosa, como também estava ciente de que o Sr. Darcy jamais a teria sugerido se não tivesse a certeza absoluta da confirmação do seu primo. Ela lembrava-se perfeitamente da conversa que tivera com o Sr. Wickham naquela primeira noite na casa da Sra. Phillips. Muitas das expressões que ele usara conservavam-se ainda frescas na sua memória. Ela compreendeu, então, de súbito, toda a impropriedade que havia naquelas confidências feitas a uma pessoa estranha, e admirou-se de nunca haver pensado isso antes. Percebeu a indelicadeza daquela exibição e a incongruência entre suas informações e sua atitude. Lembra-se de que ele não se ufunara de não temer o encontro com o Sr. Darcy, que o outro se afastasse se quisesse, mas que ele se manteria ali. Contudo, na manhã seguinte, ele encontrou uma maneira de fugir do baile em Netherfield. Recordou-se também de que até o momento da partida da família de Netherfield, ele se abstivera de contar sua história a outra pessoa, mas que a partir daí, ela fora comentada em toda parte. Ele não tivera então nenhum escrúpulo em denigrir o caráter do Sr. Darcy, apesar de lhe ter declarado a ela que o respeito pela memória do pai sempre o impediria de acusar o filho. Tudo lhe parecia agora tão diferente. Suas atenções com a senhorita King eram a consequência de odiosas intenções puramente mercenárias, e a reduzida fortuna da garota não provava tanto a moderação dos desejos do pretendente, como sua ansiedade em se agarrar à primeira oportunidade que lhe aparecesse. Quanto à atitude dele com ela própria, Elizabeth era levada a pensar que ou ele se enganara a respeito da sua fortuna, ou agira por pura vaidade, encorajando uma preferência que ela tivera a imprudência de revelar. Todos os esforços de Elizabeth para justificar se tornaram cada vez mais tênues, e como justificação adicional ao que dissera o Sr. Darcy, ela não podia esquecer-se do que dissera o Sr. Bingley, que, quando interrogado por Jane, respondera categoricamente pela inocência do amigo. Por mais orgulhosos e desagradáveis que fossem os modos do Sr. Darcy, nunca Elizabeth, no decurso das suas relações com ele, encontrara algo que o definisse como uma pessoa sem escrúpulos ou injusta. Todos os seus amigos o prezavam, e até Wickham lhe havia reconhecido qualidades como irmão. Ouvira-o várias vezes falar afetuosamente da sua irmã, o que provava que ele era capaz de sentimentos ternos. Acaso os seus atos feitos fossem exatamente como Wickham descrevera, acaso houvesse violado de forma tão brutal todos os direitos, dificilmente ele poderia ocultar essa sua conduta aos olhos do mundo. E se ele fosse capaz de tamanha injustiça, não se explicaria sua amizade com um homem tão estimável como o Sr. Bingley. Elizabeth sentiu uma vergonha profunda. Não podia pensar em Darcy nem em Wickham, sem ver que ela tinha sido cega, parcial, injusta e absurda.
Como foi mesquinho o meu comportamento! Eu que me orgulhava tanto do meu discernimento, das minhas capacidades, eu que tantas vezes desdenhei a generosa candura da minha irmã e gratifiquei minha vaidade com inúteis e censuráveis desconfianças. Como é humilhante esta descoberta! Mas como é justa esta humilhação! Não poderia ter agido mais cegamente se estivesse apaixonada. Mas foi a vaidade, não o amor. Foi a minha loucura. Lisonjeada pela preferência de um deles e ofendida com a negligência do outro, logo no início das nossas relações, cortejei a parcialidade e a ignorância, e expulsei a razão. Até este momento eu não conhecia a minha verdadeira natureza. Refletiu. Dela para Jane, de Jane para Bingley, seus pensamentos seguiram um curso que em breve lhe sugeriram a ideia original de que a explicação do Sr. Darcy a respeito lhe parecera insuficiente, e ela voltou a lê-la. Que diferente foi o efeito desta segunda leitura! Como lhe seria possível dar valor às afirmações do Sr. Darcy num ponto e negar em outro? Declarava ele que estava bem longe de suspeitar da afeição de sua irmã, e Elizabeth recordou-se da opinião de Charlotte. Nem tampouco poderia negar que fosse justa sua descrição de Jane. Ela sabia que Jane, embora capaz de fervorosas afeições, pouco as exteriorizava, e reconhecia que havia nos seus modos uma placidez que raramente se encontra unida a uma grande sensibilidade. Quando chegou àquela parte da carta em que sua família é mencionada, em termos tão mortificantes, mas merecidos, ela sentiu-se ainda mais envergonhada. No entanto, a justificativa de tal afirmação era inegável, e as circunstâncias que ele mencionava, particularmente, as que se referiam ao baile de Netherfield, e que confirmavam suas primeiras impressões desfavoráveis, não haviam causado uma impressão mais forte no espírito dele do que no seu. Elizabeth não ficou insensível ao elogio que Darcy lhe fizera, bem como a irmã. Tal elogio, porém, embora suavizasse sua mortificação, não compensava o desdém que o resto da família suscitava pela sua conduta. E ao refletir que o desgosto de Jane tinha sido realmente causado pelos seus parentes mais próximos, cuja singularidade prejudicava o bem de ambas, ela sentiu-se tão deprimida como nunca antes estivera. Após ter passeado durante 2 horas, entregando-se a toda espécie de pensamentos, relembrando acontecimentos, determinando probabilidades e reconciliando-se como podia, com uma mudança tão súbita e tão importante, o cansaço e a lembrança de que ficara muito tempo ausente fizeram com que ela voltasse para casa. Ao entrar, faz um esforço sobre si mesma a fim de parecer alegre como de costume, reprimindo todas as reflexões que a incapacitassem de tomar parte naquela conversação. Informaram a ela que os 2 cavalheiros de Rosings tinham aparecido durante a sua ausência. O Sr. Darcy apenas durante alguns minutos, mas que o coronel Fitzwilliam esperara pelo menos 1 hora pelo seu regresso, quase decidindo-se a partir a pé em busca dela. Elizabeth fingiu sentir-se decepcionada, mas na verdade ficou feliz. Tinha perdido todo o interesse pelo coronel Fitzwilliam. Ela só pensava na carta.